nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 26 e o capítulo 27 do livro Gêmeas. Mas antes eu peço que você já deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo caso ainda não for inscrito. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no QR Code da tela. Isso é o reconhecimento do meu trabalho que faço com tanto amor e carinho para vocês, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 26. Suzane ficara abismada com aquele encontro. De onde aquele homem havia surgido, não sabia, mas ele fora audacioso bastante para lhe causar medo. Ela não era mulher de se deixar intimidar, contudo, sentia no ar o perigo daquela abordagem intempestiva. E se o homem realmente falasse alguma coisa com Leandro? Ele podia não acreditar, mas veria despertar a sombra atroz da desconfiança. E quem seria a garota misteriosa que tinha tanto interesse em Leandro a ponto de pagar alguém para intimidá-la e fazê-la sair do país? Que mulher seria aquela que surgira do nada e de repente? Suzane chegou ao trabalho mais tarde, tentando não demonstrar o medo e a preocupação, e Leandro foi logo ao seu encontro. Por onde foi que você andou? Fiquei preocupado. Liguei para você a manhã inteira, mas o seu celular estava desligado. Deixei recado para você, avisei que ia chegar mais tarde. Tudo bem, mas por quê? Precisei resolver uns assuntos. Que assuntos? Coisas minhas, não interessam a você. Está me escondendo algo? Está me vigiando? Eu apenas me preocupo com você. Defendeu-se ele em tom magoado. Não tenho a menor intenção de tomar conta da sua vida. Se foi isso o que pareceu, perdoe-me. Imediatamente ela se arrependeu e puxou-o pela mão. Não, sou eu que lhe peço desculpas. Estou sendo rude e mal agradecida. É que ando muito triste, sinto falta dos meus pais. Não era mentira, e ela se sentiu à vontade para dar aquela desculpa. Quer conversar? Retrucou ele, interessado e compadecido. Podemos ir almoçar. Foram ao shopping, mas Suzane não falou nada a respeito, e ele não lhe fez perguntas. Minha mãe vai dar outro daqueles almoços no sábado, anunciou ele, tentando fazer com que ela se animasse. E dessa vez não teremos desculpas para faltar. Por que não? Porque é o aniversário dela. Laerte está viajando e não vai poder ir, e ela faz questão da sua presença. Está bem, nós iremos. O convite lhe causou um certo medo, mas não teve como recusar. E se a ex-namorada fosse filha de uma das amigas de Amélia e estivesse presente ao almoço? Ela, sem dúvida, estaria em desvantagem, pois não a conhecia, ao passo que a outra parecia saber muita coisa sobre ela. No dia do almoço, Graziella foi uma das primeiras a chegar. Na véspera, havia telefonado para Carminha, que dera uma desculpa para não ir. O almoço, como de costume, seria servido à beira da piscina, após os drinks e coquetéis. Havia muitas pessoas presentes, e Graziella conversava com um e com outro, sem saber o que estava prestes a acontecer. Quando Leandro e Suzane chegaram, o almoço estava para ser servido. Havia garçons por toda parte, carregando bandejas e servindo as pessoas, e ele entrou trazendo a namorada pela mão. Graziella estava sentada a uma das mesas, com um prato de comida à frente, quando Suzane surgiu diante dela. Sim, efetivamente tratava-se de gêmeas. Suzane e Beatriz, sem sombra de dúvida, eram irmãs, o que não significava em absoluto que eram suas filhas. Mas então,
Por que aquela voz incoerente soprava em seu coração que as meninas eram justamente quem ela queria que fossem? Não, era impossível. Leandro vinha apresentando a moça aos convidados, até que parou diante de Graziella. Graziella, esta é minha namorada. Não conseguiu terminar. Graziella sentiu o corpo fraquejar e as pernas bambearem, e era como se não tivesse mais o domínio sobre si mesma. Seus olhos, subitamente, reviraram nas órbitas. O ar lhe faltou, e a cor fugiu de sua face. Desmaiou. Meu Deus! Gritou Amélia. O que será que aconteceu? Ajude-me, Leandro. Vamos carregá-la para dentro. Totalmente aturdido, Leandro ergueu o corpo inerte de Graziella e levou-a para o quarto de hóspedes, deitando-a gentilmente na cama. Amélia e ele trocaram um olhar rápido e Suzane indagou aflita. Será que não é melhor chamar o médico? Ela não precisa de médico, protestou Amélia, dando-lhe tapinhas na mão. Mas se você quiser ir apanhar um copo de água lá embaixo, eu agradeço. Suzane assentiu e foi buscar a água, e Amélia olhou novamente para o filho. O que será que aconteceu? Indagou Leandro. Nem imagino. Antes que Suzane chegasse com a água, Graziella voltou a si. Abriu os olhos lentamente, como se sobre eles passassem todas as dores do mundo, e fez um esgar de espanto ao reconhecer o lugar onde estava. O que foi que houve? Perguntou, erguendo-se nos braços e se recostando na cama. Você desmaiou, querida, explicou Amélia. Desmaiei? Nisso, Suzane entrou com a água, e Graziella fixou nela os olhos úmidos, recebendo o copo de suas mãos e sorvendo o líquido a goles lentos, sem tirar os olhos dela. Aconteceu alguma coisa? Indagou Suzane, espantada. Ninguém respondeu, mas todos fitaram Graziella à espera de que dissesse algo. Ela, porém, terminou de beber a água e pousou o copo na mesinha ao lado, buscando se recompor. Sentou-se na cama e alisou o vestido, fazendo menção de ir se levantar, mas o esforço foi inútil. Graziella arriou na cama novamente, ocultou o rosto entre as mãos e liberou o pranto, chorando sem cessar. Acho melhor fazermos alguma coisa, sugeriu Suzane, achando que ela estava realmente muito mal. Não tem nenhum pronto-socorro por aqui? Não, protestou Graziella de forma veemente. Eu estou bem. É só que... Novamente, aquele olhar estranho para Suzane, e um sorriso amargo aflorou nos lábios de Graziella. A menina se esquecera por completo do medo de reencontrar a ex-namorada ameaçadora, envolvida que estava com o estado de Graziella, com quem simpatizara de imediato. Não quer alguma coisa? Perguntou Amélia. Um chá, uma bebida? Não quero nada, obrigada. Gostaria apenas de conversar um pouco a sós com você, se fosse possível. É claro. Leandro, por favor, leve Suzane lá para fora. Quando a porta se fechou, Graziella permaneceu um tempo olhando para o lugar onde Suzane estivera, até que se virou para Amélia e a fitou com emoção. Amélia, eu não sei como começar. Nem sei se tenho o direito de pensar o que estou pensando. E talvez tudo isso não passe de uma ilusão absurda criada pelo meu desejo desesperado de mãe. Não entendi. Surpreendeu-se Amélia com sinceridade. Eu nunca soube que você era mãe. Fui mãe um dia, há muito tempo, e esse talvez seja o meu maior e mais vergonhoso segredo, a quem sempre temi contar, mas que agora não posso mais esconder. Até então só o havia revelado a Carminha, e me arrependo de tê-lo feito de forma tão impensada.
Creio que ela me julgou mal e se afastou de mim por me considerar uma mulher mesquinha e má. Agora, contudo, não sei mais o que pensar. Essa menina é idêntica à filha de Carminha. O que isso tem a ver com você? Talvez nada. Talvez seja mera coincidência ou um sonho absurdo e impossível. Minha cara, em minha vida aprendi que nada é impossível nesse mundo. E o que parece absurdo, muitas vezes, nada mais é do que o destino que insiste em se fazer cumprir. Graziella respirou fundo, pôs a mão no peito e perguntou indecisa. Posso confiar em você? Sempre. Sou muito alegre e adoro uma história engraçada, mas sei guardar segredos. Você já se perguntou por que Susana é tão parecida com a filha de Carminha? Muitas vezes. E a que conclusão chegou? Amélia ergueu de ombros e respondeu em tom de dúvida. Bom, como a clonagem humana ainda não foi alcançada, ela só pode ser uma sósia ou irmã gêmea. Para uma sósia, ela é parecida demais. Você não acha? Amélia assentiu. Então, só nos resta a hipótese de as duas serem gêmeas. Onde exatamente você está querendo chegar, Graziella? Esse é o ponto do meu sofrimento e da minha angústia. Foi por isso que voltei ao Brasil. Por quê? Para reencontrar minhas filhas. Amélia arregalou os olhos e escutou atentamente. As gêmeas que vendi quando era uma moça pobre e burra do interior de Mato Grosso. Dessa vez foi Amélia quem levou a mão ao peito e exclamou com espanto. Minha nossa! Procure não me julgar, Amélia. Eu mesma já me acusei e condenei durante esses anos todos. Não a estou julgando, foi apenas o susto. Mas como isso é possível? O que foi que houve? Mais uma vez, Graziella contou toda a sua história, e Amélia a ouviu com atenção e surpresa. Nunca ouvi história tão fantástica. Acho impossível, não é? Um delírio, uma fantasia alimentada pela culpa e o meu louco desejo de reencontrá-las. Não é assim? Eu não disse isso. Como falei há pouco, acho tudo possível, mas tenho que admitir que seria uma coincidência espantosa. Seria. Mas uma coisa agora me ocorreu. Por que Carminha mudou tanto comigo depois que eu lhe contei a minha história? Não será porque adotou a filha e tem medo de que eu seja sua mãe verdadeira e tenha surgido para reclamá-la? É verdade. A reação de Carminha tem sido mesmo muito estranha. Você sabia que ela viu Suzane e negou sua semelhança com Beatriz? Segundo Leandro, ela ficou desnorteada e teve uma reação semelhante à sua. Viu só? Leandro e eu já desconfiávamos de que Suzane e Beatriz podiam ser gêmeas. Suzane foi adotada em Brasília, mas Beatriz tem família. Essas coincidências são difíceis, mas acontecem. O mais surpreendente é você ser a mãe delas. Surgiu aqui no Rio praticamente na mesma época que Suzane e foi se tornar amiga justamente de Carminha. É impressionante. Você acredita em mim? Quem sou eu para não acreditar? O mundo é tão cheio de surpresas incríveis. Considero tudo possível. Graziella começou a apertar as mãos nervosamente e falou com ansiedade. Gostaria de falar com Suzane. Se ela sabe que foi adotada, talvez seja mais fácil me entender e me aceitar. Ela perdeu os pais num acidente de carro e gostaria de conhecer seus pais verdadeiros. Se você estiver enganada, vai ser um choque ainda maior para ela. Não estou enganada.
Sinto que ela é minha filha. Mesmo assim, é arriscado. Mexer nos sentimentos de uma menina fragilizada, dar-lhe esperanças e depois destruí-las, pode causar um efeito daninho na sua estrutura. Ela pode não aguentar e ficar transtornada. Vou falar com cuidado. Contarei a minha história e falarei da minha desconfiança. Por favor, não me impeça de falar com ela. Quem sou eu para impedi-la de fazer o que acha certo, não é mesmo? Eu só me preocupo com Suzane. E acha que eu não me preocupo? Ainda que ela não seja minha filha, não quero vê-la sofrer. Mas só o fato de ela ter sido adotada é o suficiente para aproximar-me dela. Serei, no mínimo, sua amiga. Muito bem. Seja feito como você quer. Irei chamá-la para você. Graziela apanhou a mão de Amélia e tornou agradecida. Jamais vou esquecer o que está fazendo por mim. Com um sorriso, Amélia saiu e foi encontrar Suzane e Leandro conversando na sala. E então, dona Amélia, como é que ela está? Quis saber Suzane. Está passando bem. Pediu para falar com você. Comigo? Por quê? Ela tem algo importante a lhe dizer. O corpo todo de Suzane começou a tremer, e ela teve que se segurar no encosto do sofá para não cair. Apesar de ter simpatizado com Graziela, seu chamado não a agradava, e uma desconfiança atroz martelou a sua mente. Seria possível que a ex-namorada de Leandro fosse Graziela? Uma mulher mais velha, receosa dos comentários da sociedade e, por isso, extremamente desesperada e perigosa? O que uma desconhecida pode ter de importante me dizer? Indagou Suzane, aterrorizada. Mãe, o que ela pode querer com Suzane? Concordou Leandro. A reação de Leandro era ainda mais reveladora, e Suzane agora tinha certeza de que também ele temia um encontro entre as duas. Vá falar com ela e você vai descobrir, afirmou Amélia. Olhe, dona Amélia, sinto muito, mas não vou não, protestou Suzane. Eu nem sequer conheço essa mulher. O que ela pode querer comigo? É um assunto do seu interesse. Que assunto? Não é nada com que você deva se preocupar. Por que a senhora não conta? Eu não posso. Não me diz respeito. Ela, por acaso, foi alguém importante na sua vida, Leandro? Como? Replicou Leandro. O que você quer dizer com isso? Pare de imaginar bobagens, menina, censurou Amélia. E vá falar com Graziela. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem vai morder você. Suzane olhou para Leandro em pânico. Estava certa de que aquela mulher, com quem simpatizara a princípio, tinha alguma coisa a ver com um outro homem. Ela também devia estar ali para atirar na sua cara que descobrira sobre seu relacionamento com René e oferecer-lhe dinheiro para que sumisse, sob ameaça de fazer um escândalo e humilhá-la na frente de todo mundo. Instintivamente, ela se encolheu ao lado de Leandro e objetou. Não tenho nada a conversar em particular com essa desconhecida. Acho melhor eu ir embora. Não faça isso, protestou Amélia. Por que está agindo dessa forma, Suzane? Replicou Leandro sem entender. Até parece que está com medo dela. A reação aparentemente ingênua de Leandro a surpreendeu, e ela ficou em dúvida. Não estou com medo. Pois então, vá falar com ela, insistiu Amélia. Garanto que não vai se arrepender. Não havia outro remédio. Amélia insistia e Leandro também. Era preciso engolir o medo e enfrentar a realidade. Se Graziela estivesse ali para desmascará-la, não havia mais como fugir.
Está bem, concordou ela, temerosa. Vou falar com ela. Suzane deu um beijo rápido nos lábios de Leandro e subiu as escadas, rumo ao quarto de hóspedes, onde Graziella a estava aguardando. Bateu 2 vezes na porta e inspirou fundo, olhando de relance para a escada, por onde subiam as vozes de Amélia e Leandro. Girou a maçaneta e entrou. Capítulo 27. A primavera trouxe o sol e muitas flores que desabrochavam nos jardins do engenho de cana-de-açúcar do barão Valverde. O barão, de nome Abelardo, se tornara um homem muito rico, casado com Dona Ismália das Dores. Tinha um filho, Euclides, o futuro promissor de todos os seus negócios. Euclides era um rapaz inteligente e bonito, embora desligado do trabalho e dos assuntos da fazenda. Gostava de farras e de bebida, mulheres e jogos de azar. Não demorou muito para Euclides se encantar com uma das escravas da fazenda. Era uma menina de seus 16 anos, a quem cabia o serviço doméstico de arrumar as camas e limpar os quartos. Aparecida era filha de uma escrava e de um ex-capataz da fazenda, um português beberrão que perdeu o emprego quando o barão de Valverde descobriu o caso entre os dois, mas ficou com a menina para ajudar as criadas de dentro nos cuidados com a casa. Quando Euclides a viu, não pôde pensar em mais nada nem ninguém. Apenas Aparecida ocupava seus pensamentos e seu coração. Mandou que ela fosse ao seu quarto à noite e ordenou que se deitasse com ele. Chorando e com medo, Aparecida obedeceu, mas logo se afeiçoou ao rapaz e ia aos seus aposentos praticamente todas as noites depois disso. Um dia, porém, Aparecida engravidou, e Euclides destruiu todos os seus sonhos. Ao contrário do que ela esperava, ele se afastou horrorizado, com medo, principalmente, da reação do pai. Se o barão não aceitara a relação entre o capataz branco e a mãe de Aparecida, o que diria de um relacionamento entre seu próprio filho e uma escrava? Quando o ventre de Aparecida começou a inchar, Euclides logo tratou de se desvencilhar dela. Mandou-a de volta para a cozinha e trancou a porta do quarto, de forma que ela não pudesse mais entrar à noite. Em alguns meses, não foi mais possível ocultar a gravidez. Ao perceber a gestação, Ismália e Abelardo pressionaram a menina para que lhes contasse a verdade. Ela só chorava e não dizia nada, com medo da reação do barão. Mas a ameaça do chicote acabou convencendo-a e Aparecida terminou revelando. Foi o senhorzinho Euclides. O quê? Disparou a baronesa indignada. Não minta, menina. Não estou mentindo. Foi o senhorzinho Euclides, já disse. Mentirosa! Berrou Ismália. Meu filho jamais se deitaria com uma negra. Ele se deitaria sim, falou o barão entre os dentes. Euclides é jovem e não pode ver um rabo de saia. Não pode ser, protestou Ismália. Euclides é um rapaz de princípios. Vá chamá-lo. Não, recuso-me a crer numa barbaridade dessas. Vá chamá-lo, já disse. Ismália obedeceu. Euclides estava no quarto ressonando às 10 horas da manhã, porque havia voltado tarde de mais uma de suas noitadas. Apareceu na sala esfregando os olhos em mangas de camisa, no rosto o sinal da farra da noite anterior. Olhou para a Aparecida ali parada, segurando o ventre volumoso, a cabeça baixa, o peito arfante dos soluços reprimidos, e entendeu tudo. Sente-se, ordenou o pai secamente. Euclides fez como ele mandou. Queria fugir correndo dali, mas não podia. O pai estava diante dele aos berros, apontando o dedo acusador para ele e para a barriga de Aparecida. A mãe, a um canto, chorava de mansinho,
o nariz enfiado no lenço bordado de cambraia. Depois de dado o sermão, Abelardo se acalmou, mandou que Aparecida saísse e sentou-se ao lado do filho, que temia até encará-lo. Vou mandá-lo estudar em Coimbra, anunciou ele incisivo. Dentro de no máximo um mês, você parte para Portugal. Não, protestou Ismália, toda chorosa. Não pode me separar do meu único filho. Nós falhamos na educação desse menino. 19 anos e não faz nada da vida. Só quer saber de se deitar com as negras e ficar na cidade, farreando até tarde da noite. Isso tem que acabar. Mas nós podemos dar um jeito nisso. Não o mande para longe, Abelardo, ou morrerei de tristeza. Deixe de bobagens, mulher. Ele pode vir nos visitar nas férias e no Natal. E vai ser bom para ele. Já é um homem. Tem que tomar um rumo na vida. Um mês depois, Euclides se foi, sob o pranto sentido da mãe e o desespero de Aparecida. Seu futuro era incerto, e ela temia pelo bebê. O que faremos com a menina? Indagou Ismália, assim que se recuperou do choque da viagem de Euclides. Esperemos que ela tenha criança, disse o barão. Depois vendemos a cria. Não posso me dar ao luxo de sustentar um bastardinho mestiço aqui na fazenda. E quanto a ela? Vai embora também. Só não a vendo agora porque ninguém vai querer comprá-la assim buchuda do jeito que está. E de que serve uma negrinha chorosa que não dá conta direito do serviço? Ismália concordou. Não queria um neto bastardo e negro circulando pela fazenda, seguindo-a com os olhos remelentos e aspirando em segredo a ser reconhecido como membro da família. O parto de Aparecida correu sem maiores complicações, e ela deu à luz 2 meninas gêmeas bivitelinas. A primeira a despontar foi Sebastiana, mulata clara, e a segunda, Dalva, branca feito pai, de feições delicadas e cabelos finos e alourados. Ao bater com os olhos em Dalva, Ismália apaixonou-se por ela. Era parecida com Euclides e bem poderia se fazer passar por filha de gente branca e não de escravos. Quis ficar com ela. Abelardo recusou veementemente, mas Ismália tanto insistiu que ele acabou cedendo para compensá-la da perda do filho. Mas a outra vamos vender, anunciou ele em tom bravo. Não venderam. Sebastiana nascera com uma das perninhas mais curta do que a outra, o que a impossibilitaria para o trabalho na lavoura, e por mais que Abelardo tentasse convencer os compradores de que ela serviria para o serviço doméstico, ninguém quis gastar dinheiro com uma aleijada. O barão pensou em atirá-la no rio. Contudo, temendo a repreensão do vigário, Ismália não permitiu. Deixe-a viver na senzala com Aparecida, sugeriu ela. Só a proíba de chegar perto da casa grande. Não a quero influenciando a pequena Dalva. Assim foi feito. O barão desistiu de vender Aparecida e Sebastiana, e as 2 foram conduzidas à senzala. À medida que as meninas cresciam, mais se acentuavam as diferenças entre elas. Dalva tinha os cabelos lisos e castanhos claros, com grandes cachos nas pontas, o nariz afilado, lábios delicados e bochechas rosadas, ao passo que os cabelos de Sebastiana eram duros como os da mãe. Seu nariz era largo e os lábios grossos, de cor bem morena, mais chegadas para o jambo. Nenhuma das 2 sabia de sua real procedência. Aparecida e os demais escravos foram proibidos de falar, sob pena de terem a língua cortada, e ninguém se atreveu a dizer nada. Como o abuso contra as escravas eram comuns, Sebastiana achava que era filha de um ex-capataz da fazenda, assim como sua mãe. A Dalva disseram que o pai viajara para a Europa após a morte da mulher, deixando a menina aos cuidados dos avós. De vez em quando, as 2 avistavam-se à distância, e Sebastiana sentiu uma inveja contida da sorte da sinhazinha,
que tinha tudo o que queria, enquanto Dalva desprezava aquela menina escrava e defeituosa. Euclides conseguiu se formar e voltou ao Brasil, casado com uma portuguesa de nome Mimosa, moça sem cultura e de reputação comprometida. O barão fora informado daquele enlace e, apesar de contrariado, nada pôde fazer. Recebeu a nora de forma comedida e fria, dispensando-lhe um tratamento formal e repleto de ressentimentos ocultos. Abelardo queria que o filho tomasse por esposa alguma moça culta e fina da região, e não uma mulher deselegante e de pouca instrução. Euclides e Dalva se entenderam muito bem, deixando Mimosa um pouco contrariada. "Essa é minha mãe?" indagou a menina, fitando Mimosa com curiosidade. "Não, meu bem", esclareceu Ismália. "Sua mãe morreu quando você nasceu. Essa é sua madrasta, segunda esposa de seu pai, mas será como sua mãe." Quando se viram a sós no quarto, Mimosa interrogou Euclides. "Por que não me disse que tinha uma filha?" Ele não respondeu. "Eu nem sabia que você já tinha sido casado." "Não fui." "Ah, então a menina é bastarda?" Ele não respondeu. "E quem é a mãe?" "Isso não vem ao caso." "Aposto como é alguma prostituta." "Ela morreu?" "A mãe dela não era prostituta." "Uma parenta, então? Uma prima, talvez?" "Não é nada disso, Mimosa. Por que não esquece esse assunto? Minha mãe e meu pai adoram essa menina, e ela é minha filha, é o que basta." "Estranho você nunca ter falado dela em 7 anos." "Não falei porque não interessava." "Como um fato dessa natureza podia não interessar a sua noiva? Você devia ter me contado antes de nos casarmos." "Por quê? Teria desistido?" "Não se trata disso." "Não sei por que essa revolta. Não se esqueça de que fui eu que salvei a sua reputação. Até me conhecer, você era uma mulher sem prestígio e sem respeito. Eu conquistei de volta sua dignidade." "Você sabia quem eu era antes de se casar comigo. E o que estou lhe pedindo não é nada demais. Não acha que eu, como sua esposa, tenho o direito de conhecer o seu passado?" "Muito bem, Mimosa, vou contar-lhe tudo. A verdade é que Dalva é a filha de uma escrava da fazenda." "Uma o quê?" "Escrava." "Mas como? Se ela é branca, feito você." Em breves palavras, Euclides narrou tudo sobre Dalva. Contou de suas farras, de Aparecida, da gravidez e da ida para Portugal. Contou até que Dalva tinha uma irmã gêmea, mas diferente, que vivia na senzala em companhia da mãe, sem saber de sua procedência. Mimosa ficou chocada. Queria ter os seus próprios filhos. Mas como permitir que eles brincassem e convivessem com a filha de uma escrava? Aquela ideia era repugnante. Misturar seus filhos legítimos à filha de uma negra não era propriamente o seu sonho. Se fosse para a menina cuidar deles, até que valeria a pena. Ela era branca e limpinha, ao contrário das demais escravas, por quem sentia uma certa repulsa. Mas tratá-la como irmã dos seus próprios filhos era pedir demais. Ela, contudo, nada podia fazer para impedir aquela catástrofe. Euclides fora bem claro, e o barão e a baronesa tinham muito apreço à menina. E ela, o que é que tinha? Nada. Não fosse por Euclides, ainda estaria em Portugal, trabalhando naquela quitanda de secos e molhados e saindo com um cliente ou outro de vez em quando em troca de uns tostões. Continua no capítulo 28. Até lá!